Muito bem, hoje a gente vai para mais um pouquinho de história, inclusive de futebol, já que nós vamos ver agora como foi a história da Copa do Mundo de 34. E de antemão, eu já adianto que aqui nós entramos umas entranhas políticas até. Quer entender o porquê? Assista esse vídeo até o final e de antemão já mandem esse vídeo para aquele amigo seu que gosta de futebol. Então, bora pro vídeo. Senta que lá vem a história. Resumindo, após o grande sucesso que foi a edição de 1930, a FIFA decidiu que queria encomendar uma nova competição. E dessa vez bem maior. Pelo menos um tanto celebrado na Europa. E foi aí que dois países se candidataram para participar. A Suécia e a Itália. E o único motivo, inclusive, pelo qual a Itália foi escolhida foi porque a Suécia acabou vindo a desistir. E aqui nós abrimos um momento para curiosidades. Vocês lembram que na última Copa os europeus haviam desistido de participar? Por quê? Era uma viagem muito distante da Europa até a América do Sul. E eles não podiam arcar com custos à toa com isso. Pois bem, agora foi vez da América desistir de participar. Muito poucos países se aceitaram e participaram na Europa. Mesmo assim, 31 seleções ao longo de todo o globo se inscreveram para participar. E deixou a FIFA em uma situação muito complicada, obviamente. Até porque eles não tinham condições de colocar 31 seleções para jogar. Não vai dar! Assim, meus amigos, foi quando surgiu as eliminatórias. E aí, foram escolhidas as 16 seleções que iriam participar. Entre as seleções que estavam participando dessas eliminatórias, nós tínhamos Suécia, Lituânia, Estônia, Espanha, Portugal, Itália, Alemanha, Brasil, Chile, Cuba, Grécia, Hungria, Austrália, Bulgária, a Finlândia, Tchecoslováquia, Polônia, França, Argentina, Estados Unidos, Haiti, Palestina. Curioso, não? Em ponto de começar uma guerra dentro da arena. Tínhamos também Romênia, Suíça, Iugoslávia, Holanda, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, que eu nunca tinha ouvido falar, Peru, México e Egito. Sim, mesmo a Itália sendo a sediadora da competição, ela teve que passar pelas eliminatórias. E aí eu me pergunto, já pensou se a Itália não passa? Na época estava um regime pesado lá. Aí além de você ter que gastar para poder estar mantendo aquilo, você ainda não participa. Isso ia dar guerra, tenho certeza. E sabe por quê que daria guerra? Adivinha quem que estava no governo nessa época? Mussolini. É, meus amigos, é complicado. E por que era complicado? Bem, o cara usava o mesmo modelo do Hitler. Basicamente, em 1933 a gente ia ver uma parada doida aí, né? Inclusive, é interessante porque o cara era fanático com que a Itália fosse campeã na Copa do Mundo, justamente para termos uma boa campanha política. E aí ele tomou duas medidas para isso. A primeira delas foi chamar o treinador Vittorio Pozzo e ameaçar o time. Basicamente, se vocês perderem, não é só o jogo que vocês vão perder a vida também. Então é aquilo, a derrota de um, a morte de todos. Inclusive, curiosidade, a América do Sul era um destaque dentro do futebol. E foi o que eles fizeram? Vamos usar a inteligência. Nasceram na América do Sul, sim, mas tem sangue de italiano, é italiano. Por isso, eles pegaram muitos jogadores que eram filhos de italianos lá na América do Sul e trouxeram para poder jogar. Mas, deixando isso de lado e indo para o Brasil, em 1930, a briga dessa vez não era mais entre paulistas e cariocas. Dessa vez era entre a FBF e a CBD. Por quê? Ambos, respectivamente, um defendia o profissionalismo e outro o amadorismo. E aí, depois de muitas discussões, a CBD reuniu um time somente de amadores. Levando-os, mas não somente, me desculpem as palavras, levaram na verdade também alguns profissionais. Sendo o mais destacável deles, Leônidas da Silva, vulgo Chocolate Negro. Que Chocolate Negro não, o Diamante Negro. Até porque, afinal de contas, o cara deu um nome a essa marca de chocolate. Inclusive, o cara era jogador no Vasco na época que o Vasco ainda era time. Se iniciaram as oitavas de finais, onde nós tivemos a Itália ganhando de 7-1 dos Estados Unidos, a Espanha ganhando de 3-1 do Brasil,
A Áustria ganha de 3-2 da França. A Hungria de 4-3 do Egito. Tchecoslováquia ganhou de 2-1 da Romênia. A Suíça ganhou de 3-1 da Holanda. A Alemanha ganhou da Bélgica de 5-3. E a Suécia ganhou da Argentina de 3-2. E curiosidade, nós tínhamos 3 favoritos nessa Copa. Nessa Copa. Áustria, Itália e Espanha. Até porque Espanha, um dos grandes times da Europa na época. Itália, afinal de contas, era quem estava sediando e tinha um dos melhores times. E Áustria, porque realmente a Áustria era uma seleção em ascensão na época. Inclusive, essa foi a pior Copa em que o Brasil participou. Cujo único gol foi de Leônidas da Silva. E por que isso ocorreu? Porque só tinha o cara, basicamente, de profissional na época. Então o time era basicamente um monte de pedreiro jogando bola contra os caras que trabalham com isso. Era de se esperar. Indo para as quartas de final, a gente teve Itália acabando empatando com a Espanha. Mas já que não poderam empatar, tivemos um segundo jogo de desempate, onde dessa vez a Itália ganhou da Espanha de 1-0. Totalizando assim um placar de 2-1. A Áustria ganhou de 2-1 da Hungria. A Tchecoslováquia ganhou de 3-2 da Suécia e a Alemanha ganhou de 2-1 da Suécia. Meus amigos, foi aqui que eu acho que o time da Itália deve ter sentido verdadeiro terror. Porque só de passar em mente que eles quase perderam para a Espanha e estavam com suas vidas em jogo, deve ter sido problemático jogar o segundo jogo. Pensa o estado psicológico dessas pessoas entrando em campo. Mas aí o que foi que aconteceu? Tivemos uma semifinal onde a Itália ganhou de 1-0 da Áustria e a Tchecoslováquia ganhou de 3-1 da Alemanha. Na disputa de terceiro lugar, a Alemanha levou de 3-1 em cima da Áustria. Inclusive, essa foi a primeira Copa que teve a disputa de terceiro lugar. Então, meus amigos, chegou a grande final entre Itália e Tchecoslováquia, que acabou em 2-1 para os italianos. Inclusive, essa Copa contou com a melhor preparação, organização, infraestrutura e cobertura da época. Tanto que foi a primeira a ser transmitida por rádio. A Copa de 30, como eu já havia citado, foi transmitida via telégrafo. Então, levavam semanas até saber qual foi o placar do jogo. Enquanto aqui não. Aqui realmente levou pouco tempo. Foi transmitida ao vivo no rádio. Por outro lado, não foi vista com os mesmos olhos da anterior. Já que do mesmo jeito que nas Olimpíadas, 2 anos depois, foi usada para mascarar a forma de governos sangrentos. Já que o nosso querido tio Hitler fez a mesma coisa que Mussolini em 34, ele repetiu na Olimpíada de 36. Com o simples objetivo de usar isso como motivo para dominação de futuros países mais para frente. Algo interessante é que o Egito foi a primeira seleção africana a participar da Copa do Mundo. E, inclusive, ele só voltaria a participar novamente em 1990. Mesmo com tantas polêmicas, a Copa do Mundo seguiu firme. Mesmo que fosse durar por mais alguns anos. E mais uma edição de Copa. Inclusive, se esse vídeo for bem, eu trarei sim o que aconteceu na Copa de 1938. Indo agora para o time do campeonato, nós tivemos este aqui que está deste lado. E quanto à tabela dos melhores do ano, nós tivemos esta daqui. Inclusive, meus amigos, a Bélgica quase foi a pior seleção do ano. Não foi por muito pouco, porque dessa vez o pior da Copa a receber sua estrelinha aqui no canal foi os Estados Unidos. Muito bem, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenham gostado, e se gostou, novamente, deixa o like e se inscrevam. Até porque se eu lhe mantive até aqui, mais do que justo, não acham? Muito bem, meu nome é Alejandro, eu sou seu apresentador e esse é o canal A Nova Era. Fui!